24 aeronaves americanas desapareceram. Não danificadas, não em solo, desapareceram. E o Pentágono não realizou uma única coletiva de imprensa sobre o assunto. Pense nisso por um instante. Se a América estivesse vencendo esta guerra da maneira que Washington diz que está, por que ninguém está falando sobre 24 aeronaves? Aqui está o que realmente aconteceu. Quando o governo Trump iniciou sua campanha militar contra o Irã, foi dito ao público que seria rápido, limpo, decisivo. Autoridades usaram palavras como rendição incondicional. Falaram sobre o regime iraniano colapsando por dentro. Prometeram o tipo de resultado que encerra um conflito em dias, não em meses. Foi dito ao público americano para sentar e assistir a uma vitória rápida e limpa. O Irã tinha outros planos. Teherã não colapsou. Suas forças armadas não se desintegraram. Sua liderança não fugiu. Em vez disso, o Irã fez algo muito mais perigoso do que revidar com tudo o que tinha. Revidou com a força exata necessária e manteve suas melhores capacidades na reserva. Precisão, paciência, persistência. Os mísseis continuaram chegando. Os drones continuaram voando. Cidades que supostamente estavam protegidas ainda estavam sendo atingidas. Locais que já haviam sido atacados uma vez estavam sendo atacados novamente porque o primeiro ataque não havia concluído o trabalho. E dentro de Washington, uma realidade muito desconfortável começava a se formar. Então, o que o governo fez? Fez o que os governos sempre fazem quando o campo de batalha não corresponde ao comunicado de imprensa. Mudou os números. O CENTCOM divulgou gráficos. Gráficos grandes, oficiais, impressionantes. Mais de 9.000 alvos atingidos. Mais de 9.000 voos de combate concluídos. 140 embarcações iranianas supostamente danificadas ou destruídas. Uma taxa de interceptação de 92% a 94% em todos os ataques iranianos recebidos. E a joia da coroa, uma taxa de sucesso de 100% em cada ataque aéreo americano sobre solo iraniano. 100%. Não 98%, não 95%. 100%. Todo analista militar que passou um tempo sério estudando esses números disse a mesma coisa em particular. Isso não é possível. Nenhuma campanha aérea na Guerra Moderna jamais atingiu esse número. Nem na Segunda Guerra Mundial, nem na Guerra do Golfo, nem uma única vez na história militar registrada. A taxa de interceptação real, segundo especialistas independentes de defesa, estava provavelmente muito mais perto de 50%, possivelmente menor. Mas os números foram para a televisão, e homens engravatados e com credenciais os repetiram. Ex-autoridades, generais aposentados, pessoas com títulos. E um ex-vice-diretor do Conselho de Segurança Nacional foi mais longe do que a maioria. Ele foi a uma grande rede de televisão e disse diretamente aos telespectadores: não deem ouvidos à versão iraniana da história. Confiem apenas na versão do governo americano. E qualquer um que questionasse a narrativa oficial, ele disse: não é um americano leal. Leia isso de novo, lentamente. Uma ex-autoridade sênior dos EUA, em rede nacional de televisão, disse aos cidadãos americanos para pararem de pensar por si mesmos. Esse não é o comportamento de um governo que está vencendo uma guerra. Esse é o comportamento de um governo que sabe como são os números reais e está apavorado que você possa descobrir. E os números reais tinham um histórico. Durante a Guerra do Vietnã, os comandantes americanos ficaram obcecados com algo chamado contagem de corpos. A lógica era simples. Conte os inimigos mortos. Mostre ao público que o progresso está sendo feito. O que realmente aconteceu foi mais sombrio. Unidades que não produziam números suficientemente altos enfrentavam pressão de cima. Em casos documentados, os mortos eram contados 2 vezes. Relatórios eram inflados. E em casa, o público americano via uma guerra que estava sendo vencida, enquanto os soldados no campo viviam uma guerra que não estava. O mesmo padrão apareceu na Guerra do Golfo. Autoridades anunciaram orgulhosamente que centenas de tanques iraquianos haviam sido destruídos do ar após 78 dias de bombardeio. Quando investigadores independentes foram ao local e contaram o que realmente estava no terreno, encontraram 11 tanques. 11 tanques após 78 dias. Agora, essa mesma lógica estava sendo aplicada ao Irã. Números grandes, números limpos, números oficiais, números projetados para serem vistos em uma tela, não testados no terreno. Agora é aqui que esta história se torna maior do que o Irã. Enquanto as bombas caíam sobre Teherã, o Tesouro dos EUA divulgou silenciosamente suas demonstrações financeiras anuais. O documento mal chegou às manchetes, mas os números contidos nele deveriam ter paralisado o país.
Ativos totais do governo dos EUA, aproximadamente 6 trilhões de dólares. Passivos totais, 47 trilhões de dólares. Adicione as obrigações de longo prazo, as promessas já feitas às gerações futuras, e o número sobe para mais de 136 trilhões de dólares. 136 trilhões contra uma economia que produz cerca de 28 trilhões por ano. Colocando em termos mais simples, imagine uma família que ganha 52 mil dólares por ano. Ela gasta 73 mil dólares. Ela já carrega dívidas e promessas não financiadas que totalizam 1 milhão e 300 mil dólares. Por qualquer padrão contábil honesto, essa família já está insolvente. Esse é o governo dos Estados Unidos neste momento. E nessa realidade financeira, já sobrecarregada, já frágil, já sendo silenciosamente questionada por credores estrangeiros que reduzem suas compras de dívida americana, Washington lançou uma campanha militar em grande escala, sem um ponto final definido, contra um país de 93 milhões de pessoas, com um pedido de gastos suplementares que já atinge 200 bilhões de dólares e continua subindo. Existe um padrão na história militar que os analistas chamam de a falácia do jogador. Um jogador perde. As perdas se tornam sérias. Mas em vez de parar, ele diz a si mesmo: mais uma aposta, mais uma grande jogada. Esta próxima vai consertar tudo. Vai recuperar as perdas. Vai fazer a dor desaparecer. Nunca funciona. Esse padrão, segundo múltiplos analistas de defesa sênior que acompanham este conflito de perto, é exatamente o que parece estar guiando a tomada de decisões nos mais altos níveis em Washington neste momento. Mais um ataque, mais um avanço, mais um movimento dramático e tudo vai virar. Mas o relógio não para enquanto o jogador pensa. E este relógio estava correndo mais rápido do que qualquer um em Washington queria admitir. A pausa de 5 dias que o governo inseriu silenciosamente no cronograma não foi uma estratégia. Não foi uma jogada de mestre na negociação. Não foi um sinal de força. Foi tempo emprestado. Quando essa pausa terminar, e ela vai terminar, Washington estará exatamente no mesmo lugar onde começou. Só que agora com menos opções, uma posição financeira mais fraca, menos credibilidade e um mundo que esteve observando cada movimento. Aqui está o que esse mundo está observando. O Estreito de Hormuz não é apenas uma rota de petróleo. Todos os dias, 47% do suprimento mundial de enxofre passa por ele, 24% da amônia global, 35% da ureia, da qual agricultores em toda a Ásia e África dependem para cultivar alimentos. Estes não são bens de luxo. São as matérias-primas de fertilizantes, os componentes essenciais da cadeia alimentar global. Quando essas remessas param de se mover e elas já estão sendo interrompidas, os efeitos não ficam no Golfo Pérsico. Eles viajam através das cadeias de suprimentos, para os supermercados, para os preços dos combustíveis, para a disponibilidade de bens básicos em países que não têm nenhum interesse nesta guerra. Analistas alertaram que, até o verão, pessoas comuns, longe do Golfo Pérsico, começariam a sentir isso diretamente, não em uma tela de notícias, mas em suas próprias vidas. A guerra já está chegando em casa, só que não pelos canais que o governo queria. Enquanto isso, a operação terrestre que Washington parece estar planejando acarreta riscos que nenhuma autoridade está disposta a discutir publicamente. Fuzileiros navais estão sendo posicionados. A 82ª Divisão Aerotransportada está sendo movida para a região. Embarcações anfíbias estão navegando para suas posições. O alvo parece ser as ilhas próximas ao Estreito de Hormuz. Na superfície, tomar uma ilha parece ousado. Sob a superfície, é uma das posições mais expostas que uma força militar pode ocupar. Pode ser vista do espaço, pode ser alvejada a 150 quilômetros de distância, pode ser atingida continuamente por mísseis, drones e sistemas submarinos não tripulados. Uma vez que as tropas desembarcam naquela ilha, elas não se tornam uma força. Elas se tornam um alvo. E a rede de vigilância do Irã, uma rede persistente, em camadas e apoiada por satélites, detectaria cada área de preparação, cada ponto de reunião, cada embarcação anfíbia se movendo para a posição antes que a primeira bota tocasse o chão. O terreno piora a situação. A costa ao redor do Estreito de Hormuz não é uma praia plana. Em alguns lugares, a face da rocha se eleva a quase 1000 pés. Qualquer força de desembarque estaria subindo diretamente para posições defensivas iranianas, preparadas desde o momento em que tocasse o solo. Historiadores militares reconhecem este problema imediatamente. A última vez que uma grande potência tentou este tipo de operação, desembarcando tropas em uma costa fortemente defendida,
subindo uma colina em direção ao fogo preparado, foi chamada de Galípoli. Aquela campanha durou 9 meses. 500.000 de homens foram mobilizados. Terminou em fracasso total. Não porque os soldados eram ruins, mas porque o terreno e os defensores tornaram a missão impossível desde o início. O Irã passou anos estudando exatamente como uma operação anfíbia americana seria conduzida. Construiu as contramedidas específicas para enfrentá-la. Cada movimento seria visto. Cada aproximação seria calculada e a resposta estaria esperando. Os soldados que estão sendo posicionados para esta operação não são o problema. Eles são treinados. Eles são disciplinados. Eles são capazes. A questão nunca foi sobre os soldados. A questão é, qual é exatamente a missão? E o que acontece se ela falhar? Não um pequeno fracasso que pode ser gerenciado com uma linguagem cuidadosa. Um fracasso real. Baixas em massa, forças encurraladas, embarcações atingidas. E então? Ninguém em Washington deu uma resposta honesta. Por que não há uma resposta limpa? Nunca houve um plano limpo. Por que aqui está o ponto ao qual todo analista sério retornou depois de todas as estatísticas, todas as coletivas de imprensa, todas as aparições na televisão de homens com credenciais lendo roteiros aprovados? Os Estados Unidos entraram neste conflito sem uma definição realista de vitória, sem um ponto final claro, sem uma avaliação honesta do oponente, sem um plano para o que acontece depois que as bombas param de cair. A campanha aérea está seguindo o mesmo padrão da Operação Rolling Thunder sobre o Vietnã do Norte, celebrada com números, elogiada em coletivas de imprensa e falhando em derrotar um oponente que havia se preparado para exatamente este momento e não tinha a intenção de se render. Bombardeios por si sós nunca encerraram uma guerra, nenhuma vez. E Teherã sabia disso antes que a primeira aeronave americana cruzasse sua fronteira. Então, enquanto Washington constrói gráficos e realiza briefings e coloca autoridades credenciadas na televisão para lhe dizer para não confiar em seu próprio julgamento, o Irã está fazendo algo muito mais simples. Está esperando. E em algum lugar de Teherã eles continuam de pé. Não derrotados, não implorando, ainda de pé.